Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar de circunferências. Vamos nessa? Consideremos num plano π um ponto C0 de coordenadas A e B e um número R maior do que zero. Aos conjuntos dos pontos P no plano π, tal que a distância de P a C0 sempre é igual a R, dá-se o nome de circunferência de centro C0 e raio R. Ou seja, pessoal, uma circunferência, a gente tem um centro, que a gente chama de centro, tá? Que é o ponto C0, certo? E um tamanho maior do que zero, que a gente chama de raio. A circunferência são todos os pontos, o quê? Que a distância desse ponto ao centro dá exatamente o valor R. Ou seja, são todos esses pontos aqui, certo? Bom, P de x, y pertence à circunferência de centro C0 igual a B e raio R se a distância de P a C0 for igual a R, certo? A gente aprendeu o quê? Para calcular a distância entre dois pontos, a gente faz como? Raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E como a distância é igual a R, então isso é igual a R, ok? Elevando ao quadrado os dois lados, nós temos o quê? Que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa equação, pessoal, ela é chamada do quê? De equação reduzida da circunferência de centro C0 com coordenadas A e B e raio R. Ou seja, pessoal, a equação reduzida é o quê? É x menos a coordenada x do centro elevado ao quadrado, mais y menos a coordenada do y elevado ao quadrado, igual a r ao quadrado, ok? Então, essa daí é a nossa equação reduzida. Agora, pessoal, considerando essa equação reduzida, nós vamos desenvolver essa equação. Então, vamos lá. Elevando ao quadrado, nós temos o quê? O quadrado do primeiro, que é x quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2ax, mais o quadrado do segundo, que dá a ao quadrado. Fazendo a mesma coisa para esse, nós temos o quê? Y quadrado menos 2bx mais b quadrado. E o r quadrado passa primeiro mesmo, fica menos r ao quadrado igual a zero, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse menos 2a de azão, esse menos 2b de bzão e as constantes a quadrado mais b quadrado menos r quadrado de czão. Constante, professor? É, porque ó, esse AB aqui são as coordenadas do centro e esse R é o valor do raio. Então, isso daqui são constantes, ok? E aí, nossa equação, reorganizando ela, vai ficar como? Vai ficar x quadrado mais y ao quadrado mais azão x mais bzão y mais o czão igual a zero. Essa equação, pessoal, x quadrado mais y quadrado mais ax mais by mais c igual a zero, onde o a é menos 2a, o bzão menos 2bzinho e o czão é a quadrado mais b quadrado menos r quadrado, ela é chamada de equação geral da circunferência de centro C0 AB e raio R, ok? Então, nós temos dois tipos de equação para circunferência. A equação reduzida, que é essa daqui, tá? E a equação geral, que é essa daqui. Para sair da reduzida e chegar na geral, basta fazer o quê? Desenvolver ela, tá bom? Então, vamos ver o primeiro exemplo. Determina a equação geral e reduzida da circunferência de centro C igual a 1 menos 2 e raio 3. Então, vamos lá. Já que nós temos já o raio e o centro, a equação da circunferência reduzida a gente sabe que é como? É x menos a coordenada x do centro ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, vai ficar como, então? Vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos o menos 2 ao quadrado igual a 3 quadrado, ok? Que o raio aqui é 3. Bom, então vai ficar o quê? X menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. Então, essa daqui é a minha equação reduzida da circunferência. Agora, para encontrar a geral, nós temos que desenvolver essa equação. Então, vamos lá. Desenvolvendo, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1.
Aqui, y ao quadrado mais 2 vezes y vezes 2, que dá 4y, mais o quadrado do 2, que dá 4. Menos o 9 igual a 0. Então, vai ficar, ó, x quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y e 1 mais 4, 5 menos 9, menos 4 igual a 0. Então, essa daqui é a equação geral da minha circunferência, ok? Agora, pessoal, mais um exemplo. Determine a equação reduzida, o centro e o raio da circunferência de equação x² mais y² mais 4x menos 16y menos 7 igual a 0. Bom, pessoal, aqui nós temos o quê? A equação geral da circunferência. Então, nós precisamos fazer o quê? Descobrir o centro, o raio e a equação reduzida. Então, agora nós vamos ter que fazer o quê? Voltar para a nossa equação reduzida, né? Para depois descobrir o centro e o raio. Para a gente voltar, nós temos duas maneiras, tá bom? Um jeito é completando o quadrado. Então, vamos completar o quadrado. O que é completar o quadrado? Completar o quadrado nada mais é do que você pegar essa equação que está desenvolvida e voltar para quê? Para somas de quadrado. Como a gente faz isso? Ó, eu vou reorganizar essa equação. Então, vamos lá, ó. Eu juntei os que tinha x, os que tinha y e o termo independente. Então, ficou ó, x² mais 4x mais y² menos 16y menos 7 igual a 0. Observem, pessoal, que essa soma aqui, ó, do x² mais 4x, ele é um pedaço de de uma soma elevada ao quadrado, né? Do que? Desenvolvida, ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, o quadrado do primeiro é x ao quadrado e tenho o quê? Que 2 vezes o x vezes o outro termo dá 4x. Isso daqui vem da onde? Vem de x mais 2 ao quadrado. Então, ó, observem, ó, se eu desenvolver esse daqui, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x. Só que agora, pessoal, observem aqui, ó, a hora que eu desenvolver a continuação do produto notável, vai dar mais 4. Esse mais 4 não está aqui. Então, o que eu faço? Eu vou lá e subtraio o 4. Então, ó, mais 4 daqui com o menos 4 daqui vai cancelar e vai ficar só o x² mais 4x, ok? Aqui, ó, a mesma coisa. y² menos 16y. Então, é o quadrado do y. E aqui fica o quê? Menos 2 vezes o y vezes um número para dar 16. Quem que é esse número? É o 8, não é? Então, esse desenvolvimento, ele veio do y menos 8 ao quadrado. Agora, desenvolvendo aqui, vai dar y ao quadrado. 2 vezes y menos vezes 8 dá menos 16y. E aqui ainda teria o mais 64. Como o mais 64 não está aqui, você vai fazer o quê? Você vai subtrair o menos 64. Porque a hora que você desenvolver tudo isso daqui, vai dar exatamente o y² menos 16y. E o menos 7 que já estava lá. Então, reorganizando, vai ficar, ó, x², x mais 2 ao quadrado, y menos 8 ao quadrado, e aqui, ó, menos 4, menos 64, menos 7 dá menos 75, igual a 0. Agora, passando 75 para o primeiro membro, então eu tenho que é x mais 2 ao quadrado, mais y menos 8 ao quadrado igual a 75. Ou seja, essa daqui é a minha equação reduzida do quê? Da circunferência. Agora, analisando isso daqui, eu só vou melhorar o segundo membro. Aqui está 75. O 75 é a mesma coisa de falar raiz de 75 elevado ao quadrado. Agora, analisando essa equação aqui, a gente consegue determinar o centro e o raio. Porque lembra, a equação reduzida é x menos a coordenada x do centro. Então, ó, já que é x menos, aqui está mais 2, então fica x menos menos 2, né? Então, eu tenho que a coordenada x é o menos 2. Aqui y menos 8, então quer dizer que a coordenada do y é 8. Então, eu sei que o centro é menos 2 e 8. E aqui, não é raiz de 75 ao quadrado? Lembra que na equação reduzida fica r ao quadrado? Então, quer dizer que o raiz de 75 é o raio. Então, essa daqui é uma forma, tá bom, da gente calcular a equação reduzida e descobrir o centro e o raio. A segunda maneira é o quê? A gente viu o quê? Que a equação geral da nossa circunferência é x² mais y² mais azão x mais bzão y mais czão igual a 0.
onde esse A é menos 2A, o Bzão menos 2B e o Czão é A quadrado mais B quadrado menos R ao quadrado. Ou seja, analisando agora a nossa equação desenvolvida, nós temos o quê? Ó, que o Azão é quem? É o 4. Se o Azão é 4, eu sei o quê? Que menos 2A é igual a 4. Ou seja, então eu sei que o A é igual a menos 2, certo? Olhando aqui, eu sei que o Bzão vale menos 16. Então eu tenho que menos 2B é igual a menos 16. Ou seja, o B é igual a 8. E agora, analisando aqui, nós temos que o C é igual a menos 7. Se o C é igual a menos 7, a gente sabe então que A quadrado mais B quadrado menos R ao quadrado é igual a menos 7. O A é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado. O B é 8, então fica 8 ao quadrado, menos R ao quadrado, igual a menos 7. Então vai ficar aqui, ó, 4 mais 64 mais 7. E o R quadrado vai para o outro lado. Então, 4 mais 64 mais 7 fica, então, R ao quadrado igual a 75. Ou seja, o meu R é igual a raiz de 75. Agora que eu sei quem é o centro, que é menos 2 e 8, certo? E sei que o raio é raiz de 75, eu consigo montar a equação reduzida e falar o centro e o raio. Então, a equação reduzida é x menos menos 2, ou seja, x mais 2 ao quadrado, y menos 8 ao quadrado igual a raiz de 75 ao quadrado, ou seja, igual a 75. O C vale menos 2 e 8 e o raio vale raiz de 75. Então, essa daí é outra forma da gente sair o quê? Da equação geral para chegar na equação reduzida, ok? Mais um exemplo. Quais são os valores de K que K pode assumir para que a equação x² mais y² mais 4x menos 2y mais k igual a 0 represente uma circunferência? Então vamos lá, pessoal, vou completar o quadrado. Então, ó, x² mais y² mais 4x menos 2x mais 4 mais k igual a 0. Então, vou levar x perto de x e y perto de x. Então fica x² mais 4x mais y² menos 2y mais k igual a 0. Então vamos lá, pessoal. O x² mais 4x, ele veio da onde? Do quadrado do x, mais 2 vezes 2x, vezes um outro número que dá 4x. Quem é esse número? Então, ó, 2 vezes x, 2x. Aqui está dando 4x, para chegar no 4x tem que multiplicar por 2. Ou seja, x² mais 4x, ele veio do x mais 2 elevado ao quadrado. Só que agora, a hora que eu desenvolvo isso, vai aparecer quem? Ó, x² mais 4x mais 4. Como esse mais 4 não faz parte dessa conta, eu subtraio o menos 4. Aqui, ó, y² menos 2y. Então, vamos lá, é o quadrado do y menos 2 vezes o y vezes um número para dar menos 2y. Que número é esse? É o 1. Então, ele veio do y menos 1 ao quadrado. Então, desenvolvendo, ó, y ao quadrado menos 2y mais 1. O mais 1 não está aqui, então eu subtraio 1. E agora, a hora que eu desenvolver isso, chega exatamente nisso. Mais o k. Ou seja, nós temos o que aqui? Nós temos que x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menos 4 menos 1 dá menos 5 mais k igual a 0. Ou seja, x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5 menos k. Bom, agora, pessoal, observem que esse daqui seria o quê? Seria a raiz quadrada, né? Seria, quer dizer, o raio elevado ao quadrado. Já que esse daqui é o raio elevado ao quadrado, quer dizer, então, que o raio seria a raiz de 5 menos k. Como nós estamos trabalhando com raiz de um número, a gente sabe o quê? Que a raiz quadrada, ele tem que, dentro dela tem que ser sempre o quê? Um número maior ou igual a 0. Como eu quero que seja uma circunferência, esse número tem que ser maior que 0, né? Porque lembra que o raio é maior do que 0? Então, para a raiz de um número dar maior do que 0, o número tem que ser maior do que 0. Então, quer dizer que esse número aqui, para ser circunferência, tem que ser o quê? Um número maior do que 0. Ou seja, 5 menos k tem que ser maior do que 0. Se 5 menos k tem que ser maior do que 0, então o k tem que ser menor do que 5, tá bom? Então, para ser uma circunferência, o k tem que ser menor do que 5. Aí eu aproveito e pergunto, e se o k for igual a 5 e o k for menor do que 5? Vamos ver. Se o k for igual a 5, a nossa equação seria essa.
E aí, substituindo por 5, vai dar 0. Agora, observem aqui, ó, eu tenho um número elevado ao quadrado mais um outro número elevado ao quadrado igual a 0. A gente sabe que um número elevado ao quadrado sempre é maior ou igual a 0. E o outro número elevado ao quadrado também é maior ou igual a 0. Ou seja, eu tenho a soma de dois números maiores iguais a 0. Quando que a soma de dois números maiores ou iguais a 0 vai dar 0? Só se os dois forem 0. Então, para os dois ser 0, o que tem que acontecer? O x tem que ser menos 2 e o y tem que ser 1. Ou seja, pessoal, eu vou chegar no ponto menos 2 e 1. Então, quando k for igual a 5, a gente vai ter o quê? Um ponto, tá bom? Vai ser o ponto menos 2 e 1, ou seja, exatamente quem? O centro, tá bom? Agora, e se o k for maior do que 5? Se o k for maior do que 5, esse número aqui vai ser negativo. Então, se esse número vai ser negativo, eu vou ter um número maior igual a 0, outro número maior igual a 0, dando um número negativo. Tem jeito disso acontecer? Não, isso é uma solução vazia, né? Ou seja, a gente vai ter um conjunto vazio. Ah, professor, tá certo isso daí? Tá certo. Vamos ver através do desenho, pessoal. Vamos lá, ó. Observem aqui, ó, eu estou usando k igual a menos 20. Então, o que está acontecendo com a minha... Estou tendo uma circunferência. Lembra que a gente viu que o k tem que ser o quê? Menor do que 5? Então, ó, até o 5, ó, a gente tem o quê? Uma circunferência. Ó, até aqui tem circunferência. A hora que a gente tiver o k igual a 5, o que aconteceu com k igual a 5, ó? Com k igual a 5, virou exatamente quem? Um ponto. Lembra que a gente tinha chegado nisso? E a hora que a gente faz k maior do que 5, ó, a gente não tem nada, ou seja, é o conjunto vazio. Então, realmente, ó, para k maior do que 5, conjunto vazio. Aí, quando k igual a 5, nós temos um ponto. E quando k menor do que 5, a gente tem uma circunferência. E conforme vai aumentando, diminuindo esse valor de k, a circunferência vai aumentando, ok? Então, realmente, o nosso estudo está certo. Certo? Agora, pessoal, muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueça, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.